Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante, baseado na dissertação de Rony Diógenes de Menezes, As Escritas Surdas. A ideia aqui é a gente explorar uma mudança de perspectiva que é, olha, crucial. É parar de ver a surdez como uma condição médica e começar a enxergá-la como o que ela realmente é, uma identidade cultural riquíssima e cheia de vida. E para começar a conversa, olha só essa citação do Oliver Sacks. É forte, né? Ela vai direto ao ponto, porque joga uma luz numa verdade que, vamos combinar, é bem desconfortável. A gente tende a ser muito ignorante e até indiferente sobre o que é de fato ser surdo. Essa frase já prepara o terreno para o que a gente vai desvendar aqui. E é exatamente essa a pergunta que vai guiar a gente. Pensa nela como um convite, sabe? Um convite para a gente questionar aquelas ideias que já vêm prontas na nossa cabeça e se abrir para uma compreensão totalmente nova, que vai muito, mas muito além da simples ideia de não ouvir. Ok, então vamos lá. Para começar a entender essa história, a gente precisa primeiro definir o problema central, o X da questão. É sobre um mundo que por muito tempo olhou para a surdez por uma única lente, a da falta, a da deficiência. Uma visão de mundo que a gente pode chamar de ouvinte. E aqui a gente chega num conceito-chave para entender essa dinâmica toda, o ouvintismo. Não é só uma opinião, tá? É todo um sistema de crenças que basicamente coloca a experiência de quem ouve como o padrão, o normal, o superior. E é justamente essa visão de mundo que acaba gerando preconceito e, o mais grave, tornando a cultura surda praticamente invisível. E essa visão não veio do nada, né? Essa linha do tempo aqui dá uma ideia rápida, mas super impactante, do tamanho do problema. A gente está falando de perseguição lá na Antiguidade, passando por um marco terrível que foi o Congresso de Milão em 1880, que proibiu a língua de sinais nas escolas. A história foi marcada por tentativas de consertar a surdez. O que a gente vê hoje, esse movimento cultural, é uma resposta direta a séculos e séculos de opressão. Beleza, agora vem a virada de chave da nossa conversa. É aqui que a gente vai sair desse modelo antigo para apresentar uma nova forma de entender a surdez. E essa mudança de paradigma, como vamos ver, é mais do que necessária, é fundamental. E olha que legal, o que esse slide mostra é o contraste, preto no branco. De um lado, essa visão clínica, que só consegue enxergar a surdez como uma falta de algo. Do outro lado, a visão socioantropológica, que a reconhece como uma diferença. Uma vê um problema para ser resolvido, a outra uma cultura para ser celebrada. A distinção é tudo. Essa frase aqui resume tudo de um jeito perfeito, né? A experiência de uma pessoa surda não é definida pelo que falta, que seria a audição, mas sim pelo que é central na sua vida, a visão. É uma inversão de foco que abre um universo inteiro de novas possibilidades e de muita riqueza cultural. Tá. Mas se a gente está falando que surdez é cultura, como é que essa cultura se manifesta? Como ela se expressa? É aí que entra o grande conceito da dissertação do Rony, as escritas surdas. E aí que a gente descobre que escritas surdas é um conceito uau, muito maior do que a gente imagina. Não estamos falando só de texto no papel de jeito nenhum. É quase como um termo guarda-chuva para todo tipo de produção cultural que consegue expressar a vivência surda, principalmente de um jeito visual. E essa imagem aqui é um exemplo perfeito disso. O que a gente está vendo é uma página de um trabalho de 1880 de Flauzino José da Gama. É um dos primeiríssimos registros da língua de sinais aqui no Brasil. É um artefato histórico, uma escrita que não usa letras, mas que carrega uma força cultural e linguística gigantesca. E o mais incrível é a variedade de formas que isso pode tomar. As escritas surdas podem ser, sei lá, produções em vídeo, que são um meio super natural para a língua de sinais, claro, mas também podem ser pinturas, esculturas, piadas e a poesia em língua de sinais, que é uma coisa belíssima. É uma arte vibrante e super diversa. Mas olha, é fundamental entender uma coisa. Essa arte toda tem um propósito que vai muito além do estético. Ela não é só arte pela arte. Ela é uma ferramenta poderosíssima de sobrevivência e de afirmação cultural. E essa citação aqui, direto da dissertação, mata a charada. Cada poema, cada vídeo, cada piada contada em libras é um ato de resistência contra aquela dominação do ouvintismo que a gente falou. É a cultura surda dizendo bem alto: nós estamos aqui, nós temos a nossa voz, a nossa cultura. É isso. É sobre pegar a narrativa de volta.
Porque, por séculos, a história da surdez foi contada por ouvintes, e muitas vezes de um jeito bem torto. As escritas surdas são a comunidade surda pegando a caneta, ou a câmera, o pincel e definindo a si mesma, nos seus próprios termos. Tá bom, muito legal o conceito, mas e na prática? Qual é o impacto real disso? A pesquisa do Menezes não fica só na teoria, ela também foi medir os efeitos dessa exposição à arte. Vamos ver o que aconteceu. Para medir esse impacto, a pesquisa foi bem focada, bem prática, envolveu um grupo de 18 estudantes ouvintes do ensino médio. Pode parecer um grupo pequeno, mas foi o tamanho ideal para observar bem de perto qualquer mudança de percepção. E a metodologia foi super clara. Saca só o passo a passo. Primeiro, o pesquisador quis entender o que os alunos já pensavam sobre a surdez. Depois, ele os colocou em contato direto com a arte surda. Vídeos, poemas, histórias. Em seguida, guiou uma reflexão sobre tudo aquilo. E no final, mediu de novo as crenças para ver se alguma coisa tinha mudado. Foi tipo um experimento social em pequena escala. E a lição que fica disso tudo é poderosa. O contato com a arte de outra cultura não é só um passatempo. É uma ponte, é uma ferramenta real para a gente conseguir gerar empatia, para quebrar as barreiras que o preconceito e a ignorância constroem. E a gente termina com essa pergunta que fica no ar para a gente pensar. Essa invisibilidade da cultura surda significa que existe um universo inteiro de arte, de histórias, de perspectivas, que a maioria de nós está simplesmente perdendo. A questão final é essa: que outras histórias incríveis a gente está deixando de conhecer só por não estar olhando na direção certa?